Você já ouviu falar em comitatus? Sabe o que é? Quer entender qual a importância do comitatus para a formação do mundo medieval? Então fique ligado no vídeo de hoje do Momento do Conceito. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje no Momento do Conceito nós vamos falar sobre comitatus, um hábito de origem germânica que influenciou muito as relações interpessoais que são características da Idade Média. Mas antes, vamos relembrar que o período que antecede a Idade Média ficou marcado por utilizar mão de obra escrava, por ter um poder totalmente centralizado e também por ter uma política expansionista, totalmente diferente daquilo que nós conhecemos como Idade Média ou Medievo. Esse período que antecedeu a Idade Média, então, teve predominância da civilização romana e é alvo, objeto de estudo dos historiadores até os dias de hoje. E é importante perceber que essas rupturas são extremamente importantes para que nós possamos conhecer melhor e compreender as diferenças que a Idade Média irá nos apresentar. Pensando então na Idade Média e no feudalismo, nós podemos caracterizar esse período a partir do pensamento do historiador Jacques Le Goff como um momento de organização social, política e econômica, onde sua estrutura estava fundamentada nos vínculos que existiam entre os homens, que contava com uma classe de guerreiros subordinados entre si por vínculos de dependência e que, por sua vez, dominava a massa de trabalhadores campesinos que exploravam a terra e davam o sustento necessário para toda essa sociedade. Assim, compreendemos que a Idade Média é muito diferente do período anterior, que é o período romano, já que o medievo vai ser grandemente influenciado por essas relações interpessoais. Porém, essas mudanças nas relações interpessoais vão ser notadas especialmente a partir das invasões bárbaras, que são protagonizadas pelos povos germânicos a partir do ano de 406 e se estendem até o ano de 480. Os povos bárbaros ou germânicos forneceram uma das bases que sustentou uma longevidade gigantesca da Idade Média, que foi justamente o comitatus. Mas o que seria de fato, então, esse hábito germânico tão importante para a Idade Média? Comitatus é um vocábulo grafado em latim e que teria como tradução livre companheirismo. O comitatus era a forma como os guerreiros germânicos estavam associados ou ligados ao seu chefe militar, seguindo seu chefe até a morte no campo de batalha, e ao final de cada saque, de cada investida, esses guerreiros receberiam uma parcela do saque ou da conquista territorial, enfim, receberiam algum tributo por ter acompanhado seu chefe militar em uma demonstração de honra e lealdade em mais uma investida. O comitatus pode ser compreendido, então, como uma relação mútua de troca de serviços militares por lealdade. Uma prestação de serviço em troca de terras, de segurança e de privilégios. E ainda, uma garantia de que um não abandonaria o campo de batalha sem o outro, e se caso isso acontecesse, essa seria uma desonra, uma infâmia que quem abandonasse iria carregar por toda a sua vida. Para alguns historiadores, o comitatus tinha um caráter temporário, somente durante a batalha, mas durante a Idade Média, o comitatus adquiriu um caráter permanente na regulação das relações interpessoais. Mas você deve estar se perguntando, se o comitatus era uma característica dos povos germânicos, como é que ele vai se manifestar na sociedade medieval? Esse legado germânico está presente na sociedade medieval justamente nas relações interpessoais, nas relações entre suzeranos e vassalos, que eram fundamentadas na honra e na lealdade, um dos pilares da sociedade feudal. É importante ressaltar nesse momento que a relação entre suzeranos, aqueles que doavam ou que cediam as terras, e vassalos, aqueles que recebiam as terras, era fundamentada em diversos direitos e deveres. E essas obrigações deveriam ser cumpridas à risca, tanto por um quanto por outro. O suzerano deveria proteger e dar toda assistência para o seu vassalo, como um chefe militar germânico. Já o vassalo deveria prestar serviços militares ao seu senhor e também obedecer a todas as determinações das relações de honra e fidelidade que existiam nesse período, como um guerreiro que jamais abandonaria o campo de batalha
e deixaria o seu chefe militar na mão. É interessante perceber que essa instituição germânica, que depois se tornou medieval, atravessou vários séculos e reapareceu no presente em países como a Inglaterra e como os Estados Unidos na América. O Post Comitatus Act é a prerrogativa que um chefe militar, seja ele um chefe de polícia ou um xerife, tem de convocar um homem que tenha mais de 18 anos de idade e que esteja fisicamente apto a manter a paz, a ordem ou também perseguir um criminoso. Um recrutamento fundamentado na honra e na lealdade que se aproxima muito daquele comitatus que existia lá entre os povos germânicos ou também na Idade Média. Bom, é isso aí, eu espero que você tenha gostado do vídeo do Momento do Conceito de hoje, que trata de um assunto importante e de um período muito interessante da nossa história, já que ele está relacionado a essa transição do Império ou da civilização romana para a Idade Média. E como sugestão de leitura, se você tiver interesse em se aprofundar sobre esse assunto, uma obra clássica sobre esse assunto e sobre esse período, do historiador inglês Perry Anderson, que é justamente essa obra que eu tenho em mãos. Passagem da Antiguidade ao Feudalismo, uma obra clássica e que todo mundo que gosta desse assunto deve conhecer, apesar de ser um assunto já muito abordado, muito discutido, ele configura como um dos pilares da historiografia recente sobre esse assunto. Então, se você gostou desse vídeo, recomenda para um amigo, para um colega, para um professor. O importante é você ter argumentos para conhecer, para discutir e para criar novas reflexões e novas formas de aprender todos os conteúdos relacionados à história. Então, se você ficou até aqui, muito obrigado. Semana que vem, volto com um novo vídeo do Momento do Conceito. Beleza? Valeu!